A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a você mais uma lição especial dos nossos adultos da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a sutileza da banalização da graça. Obrigado a você que tem estado comigo participando das lições do nosso canal e com certeza tem sido uma bênção. E ter a sua participação sempre, para mim, é muito importante. E nessa segunda lição falaremos sobre a sutileza da banalização da graça. O texto áureo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo de número 2, verso de número 8. A verdade prática vai dizer que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Nós vamos ver nesta lição a importância de nós colocarmos a graça do Senhor, colocarmos esse presente do Senhor no seu devido lugar e não banalizarmos aquilo que para nós, para nossa salvação, é fundamental. Então eu e você somos convidados a valorizarmos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está aos Efésios capítulo 2, dos versos 4 ao 10, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos 3 objetivos na lição que nós estaremos vendo ao decorrer da lição. Na verdade, 4 objetivos que diz assim: primeiro, explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. Então nós vamos falar sobre a graça em vários aspectos e para nós vai ser muito importante. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Quando as pessoas usam a graça para pecar, usam a graça para transgredir o mandamento do Senhor. E nós, nesse contexto, nós precisamos ter o cuidado, que nós não podemos usar a graça do Senhor para pecar ou para algo desse tipo. Vamos entender, então, a importância de nós vermos a graça como de fato ela é. Um presente de Deus, como lemos lá, que é riquíssimo para salvar, para libertar e transformar as nossas vidas. Compreendendo a graça é divina. Aqui nós vemos que a graça, ela tem uma origem. A graça tem uma origem em quem? Em Deus. A graça é divina, ela tem parte com o Senhor, ela vem do Senhor
para nós. Ao se firmar ou se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em quem? Em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. A graça tem origem em Deus. Quando o homem peca lá no Éden, Deus vai prover para o homem um escape. E o escape que Deus vai prover para o homem vai acontecer no Calvário, que vai ser a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo isso, nós vamos ver que quando Cristo vai à cruz para morrer por mim e por você, Ele está nos dando de forma graciosa, por sua livre vontade, a graça salvadora. Essa graça, porém, ela não deve ser algo que eu veja como algo barato, mas é algo precioso, porque ainda que o homem tenha como sendo algo barato, custou um preço muito grande e foi o preço do meu Cristo, o preço do teu Cristo. Então vale a pena nós entendermos isso. A graça, ela é muito importante e a sua origem está em Deus por meio de quem? Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça hoje opera na nossa vida por intermédio da pessoa bendita do querido Espírito Santo. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer, Romanos 3,10. Nessa justiça própria e como trapo de imundícia, nós vamos ver que qual é a nossa justiça diante de Deus? Nenhuma. O homem não pode bater no seu peito e tentar se auto-justificar, porque nós não temos justiça própria. E quando temos justiça própria, essa justiça, ela vai nos dar uma ideia de quê? De algo que não tem, na verdade, o caráter de Deus na nossa vida. Não tem essa característica de justiça de Deus na nossa vida. Porque a justiça humana, como diz aqui, ela é considerada como um trapo de imundície. Por isso que Deus olha do céu para a terra, não encontra um justo, não encontra um sequer. Qual era a nossa condição antes de conhecermos a graça? Nós nos assemelhávamos a alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. O pecado colocou no homem uma dívida impagável. Uma dívida que o homem por si só jamais conseguiria pagar. Por quê? Como o homem carnal vai pagar uma dívida no mundo espiritual? Há essa possibilidade? Havia essa possibilidade antes de Cristo? Jamais. O homem carnal nunca ia conseguir pagar a sua dívida no mundo espiritual. Então o que Deus faz? Deus pega o Jesus Cristo, seu Filho espiritual, Jesus todo-poderoso, e Jesus se veste de roupa humana. Jesus se encarna em homem, em ser humano. Então, agora sim, Jesus, que é divino, se torna a forma humana e, através da sua forma humana, ele vai à cruz e vai conquistar a minha salvação e vai pagar a minha conta e a tua conta lá no mundo espiritual. A conta foi pagada ou foi pago aqui diante dos homens, mas a conta foi paga também lá no mundo espiritual. Para quê? Para que não haja nenhuma condenação da parte do inimigo contra as nossas vidas. A sinopse desse texto vai dizer assim: Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. É algo que nem eu e você merecíamos. A graça, no contexto bíblico, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras das Escrituras é referente à queda do homem.
Isso está lá em Gênesis, todo mundo sabe, embora às vezes alguns não querem acreditar que o homem passou a herdar o pecado por causa a queda de Adão e Eva, mas a doutrina da queda é algo muito real. A partir do primeiro casal, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Isso aí não tem como a pessoa fugir desta verdade, desta realidade. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado, olha só, como um ser moralmente livre, podendo escolher o que quisesse fazer. Nessa escolha de liberdade que Adão teve, ele teve o poder de escolher entre obedecer a Deus ou não. Ele era moralmente livre de qualquer laço, de qualquer cilada, de qualquer pecado, de qualquer coisa desse tipo. Porém, a Bíblia vai dizer que Adão foi tentado. Ser tentado é uma coisa, e alguém cometer a falha é outra. Alguém ser tentado a fazer algo é diferente do que alguém que às vezes tem que tomar uma decisão porque está com uma arma na sua cabeça. É diferente. Ele está sendo coagido a isso, mas em nenhum momento, nem Eva e nem Adão foram coagidos a comer do fruto. Fizeram por livre e espontânea vontade. Mesmo sendo moralmente livre de pecado, mas eles escolheram isso. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Nós herdamos de Adão a semente do pecado. Adão era a cabeça da raça, como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos, todos. Romanos 5,12 vai falar sobre isso. Romanos 5,12 vai dizer a parte B. A parte A diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entrou no mundo por causa de um homem, por causa do Adão, a sua decisão, o pecado entrou no mundo. Não tem como, por causa dele, todos nós herdamos esta condição de pecador. Não tem como escapar desta realidade. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo libertar. Tanto que quando eles pecam, eles vão logo cortar uma folha e procurar cobrir a sua nudez. Só que o que eles pensavam que estavam nus somente fisicamente, no corpo físico, não. Ali também eles estavam nus espiritualmente. Eles agora estavam mostrando a sua nudez espiritual para as pessoas. A partir dali, o pecado do homem seria mostrado. Aí Deus, então, precisa imolar o animal e com a roupa daquele animal fazer uma cobertura para eles. Já tipificando o quê? Que por si mesmo o homem podia criar, fazer o que quisesse fazer, mas não conseguiria salvar a si mesmo, não conseguiria resolver a questão que ele havia arrumado para ele mesmo. Só alguém que poderia criar esse meio para que essa pessoa fosse coberta novamente. Então Deus vai fazer isso. Por isso, a justiça de Deus exige o quê? A punição do pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixará o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Isso é denominado pela teologia dupla. Tanto Deus ama, tanto Deus vai ser justo. Não tem como fugir desta verdade. Por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover o quê? A cruz. A cruz foi para salvar o homem.
A cruz foi para trazer a salvação ao homem, para trazer a libertação a esse homem que estava vivendo, que ia viver distanciado de Deus. Então Deus já provê ali, já diz ali no Gênesis o que vai acontecer, como ele vai agir, como ele vai operar na vida das pessoas. 1 Timóteo 2,5 vai dizer assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro mediador. Quando o assunto é salvação, o mediador desta salvação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi eficaz. Então, o sacrifício de Cristo vai cumprir todas as exigências que estava precisando, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. João 3,16 ilustra bem esse fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisa nele crer. Precisa crer nele. Precisa crer em Jesus para receber a vida eterna. Ah, pastor, eu quero ser salvo. Mas tu quer receber Jesus como teu Salvador? Não. Pastor, eu quero ser salvo, mas você acredita no que a Bíblia diz, que só Jesus é que pode salvar? Não. Então a tua salvação vai ser um pouco difícil, porque você precisa acreditar na mensagem bíblica e receber o Senhor Jesus como sendo esse autor da graça divina. Se Deus é o autor da graça divina, esta graça vai se cumprir na vida do Senhor Jesus por obra que o Espírito Santo efetua, executa na minha e na tua vida hoje. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus não quer salvar nenhum, nem dois, nem três. Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de quem? Do pastor Valmir? Também, mas é o desejo de Deus que todas as pessoas alcancem nele a salvação. Deus ama todos os homens, logo o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus. Por isso, deve ser alcançado. Tanto faz o que essa pessoa ela produz hoje. Se ela é um alcoólatra, se é um adúltero, se é um homicida ou qualquer uma outra coisa. Ele, se receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele também será aceito pela graça do Senhor Jesus Cristo, será aceito pela graça divina. Essa graça não é universalista. Uma coisa não tem a ver com a outra. A graça não é universalista. Ou como diríamos então, ela não vai salvar? Ela não salva? Salva, mas não salva todo mundo. Como assim não salva todo mundo? A graça divina só salva aquele que receber a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Se não receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal, não tem salvação. A salvação é para todos que aceitarem o Senhor Jesus. Se não aceitarem o Senhor, não tem salvação, não tem jeito. Então ela não ela é universal, porém não universalista. Universal porque alcança todo mundo e não universalista porque ela não vai salvar as pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens, todos que se arrependem e confessam a Cristo. Tito 2,11 fala, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? A todos os homens. A sinopse desse texto diz assim: no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens, por isso ela é estendida a toda a
humanidade. O terceiro tópico diz assim: a graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral que eles estavam vivendo naquela época. O nível moral estava muito baixo e com isso, então, eles vão perder muitas coisas. Eles vão perder. Primeiro, vão perder o crédito como liderança, porque estavam vivendo de uma forma totalmente contrária à palavra. Aí, houve essa reação. Os líderes religiosos, por causa do seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida. Maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De forma geral, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento e à deturpação e à negação das doutrinas da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Vamos ver o que Romanos 1:17 ele vai falar para nós. Que foi o ponto de partida para a reforma protestante. Quando diz assim, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Paulo falou à igreja de Roma isso, aos irmãos da igreja de Roma, que o justo ia viver pela fé. Só que Lutero vai esbarrar, não só Lutero, mas outros reformadores também, na questão deles estarem fazendo com que essa doutrina da graça caísse num descrédito muito grande, quando alguém podia pagar aqui para ter pecados perdoados na eternidade. As famosas indulgências. Martim Lutero não concordou com isso. E ele, então, vai trazer uma reforma, um pensamento que vai contrariar os principais da Igreja Católica. Porém, ele lança um desafio com as suas 95 teses, porém, eles não foram para confrontá-los. Aí, então, deu-se início à reforma. Por quê? Porque o sistema estava corrompido. O sistema estava muito corrompido. Em outras palavras, nesse contexto, se você pagasse, você tinha salvação. Então, a salvação estava sendo mais por méritos do que pela fé. E Jesus veio para confrontar isso. Jesus não veio para falar que quem tinha dinheiro seria salvo. Quem pagasse receberia. Jesus não. Jesus tratou de uma forma muito tranquila, muito segura, muito assim, livre de qualquer esse sentimento. Ele tratou todos, sem fazer acepção. A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia. E as outras 4 solas são sola fide, sola scriptura, solus Christo, soli deo gloria. Ou seja, só a fé, só a escritura, só Cristo, somente Cristo, somente a glória. Somente a Deus a glória. Porque, infelizmente, eles estavam dando glórias ao homem
e não estavam dando glória àquele a quem de fato merecia receber a adoração. Os reformadores estavam tão convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. Muita gente morreu por causa da reforma protestante. Mas foi necessário que acontecesse. Por quê? Para que a igreja hoje estivesse no caminho que ela está. Às vezes, vacila um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas nós estamos no caminho certo. No caminho de entender que a salvação é pela fé. A salvação é pela graça. E não pelos méritos humanos. Pelos méritos humanos só nos resta o inferno. Porque pelos méritos humanos nós sempre pecaremos contra Deus. Mas a salvação vem nos dando a ideia, a graça nos vem nos dando uma ideia que é possível por meio de Cristo, por meio da fé, alcançarmos essa salvação. A sinopse do terceiro tópico diz: a graça no contexto da reforma revela duas realidades, a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina. A corrupção, quando a igreja foge do princípio. Essa foi a corrupção. E a restauração, quando Martim Lutero, ele então desafia os padrões da igreja atual, da sua época. Ele desafia aqueles padrões da sua atualidade, dos dias que ele estava vivendo. E ele então vai trazer a igreja para o seu caminho. Muito interessante isso. O quarto ponto diz: a graça no contexto contemporâneo, a graça hoje, a graça para mim e para você hoje. Como está? Como vemos a graça hoje? A graça barateada, isso é que é triste. Há uma expressão, graça barata, ela foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal e mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influencia os evangélicos, os cristãos, causando na sociedade. Urge voltar para o quê? Para o evangelho da genuína graça de Deus. Hoje, infelizmente, muita gente que está vivendo o evangelho banalizado, a graça banalizada, a graça mundanizada, o evangelho mundanizado, não estão conseguindo influenciar mais ninguém. A igreja, desse modo, não influencia mais ninguém, porque ela mesma não está sendo influenciada por essa graça maravilhosa. Por isso que, como disse o comentarista, é urgente voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Paulo pregava esse evangelho. Além de pregar o evangelho da graça, que trazia salvação e libertação, ele também pregava o evangelho da renúncia. O evangelho em que o cristão precisava passar pelo Calvário. E passar pelo Calvário, ainda que o sofrimento não seja nosso, mas que pelo menos nós, vendo o Calvário e vendo pela Bíblia o sofrimento de Cristo, que esse sofrimento possa fazer a diferença na nossa vida. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por um preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Alguns adornos, alguns enfeites que quiseram fazer com o evangelho. O enfeite do evangelho, a graça do evangelho é Cristo. E o evangelho de Cristo tem cruz. Era isso que Paulo falava. Eu nunca propus a vocês outra coisa senão pregar a Cristo e a este crucificado. O apóstolo sabia o alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, é verdade. É de graça para mim e para você.
mas custou o preço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A voz passiva do verbo indica que outra pessoa fez a transação por nós. Quem foi essa outra pessoa que fez a transação por nós? Jesus Cristo. Como eu disse lá no início, pagou a dívida que eu não podia. E eu não podia pagar essa dívida no mundo espiritual. No material, sem chance. Sem chance, porque eu não ia atingir. Tanto que quando os animais no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, eram mortos, eles não tiravam pecado. Eles cobriam pecado, mas não tiravam pecado. Porque o que era feito aqui não tinha o poder de apagar esse pecado lá no mundo espiritual. Mas o sangue de Cristo, sim. O sacrifício de Cristo, sim. Por isso que eu e você, salvos pela graça, libertos pela graça, pregaremos o evangelho da graça. Porque esse evangelho da graça que nos levará às regiões celestes em Cristo Jesus. A sinopse desse texto vai dizer que, no contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E diz Paulo, e isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Então, o que eu e você vivemos é algo de Deus para abençoar as nossas vidas. Concluindo, nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua, através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Se na Reforma eles puxaram esse pensamento, pela graça, que somente a graça, a Bíblia vai continuar afirmando para mim e para você que é somente a graça. Na nossa terceira lição, no próximo domingo, nós falaremos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós falaremos sobre isso, tá bom? Na nossa terceira lição. E eu lhe convido a dar o seu joinha. E com certeza, o seu joinha, o seu comentário, vai fazer com que outras pessoas sejam alcançados com esse estudo maravilhoso. E caso você ainda não tenha inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho das notificações, tá bom? Deus te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esta lição. Obrigado por tua graça estendida, por tua graça derramada, por tua graça que tem sido na nossa vida algo extraordinário e por ela nós temos sido salvos. A ti, todo louvor e adoração para sempre. Amém. Te aguardo no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.